todos. Eu preferia, em primeiro lugar, fazer uma nota prévia. Preferia que isto não fosse uma conferência, não tenho isto preparado para uma conferência. Preferia que isto fosse antes uma conversa à volta de duas coisas que andam aqui sempre presentes. Uma delas é um edifício feito lá no escritório e uma outra que é o contexto em que esse edifício é feito e uma cidade onde esse edifício é feito e tudo aquilo que está ali à volta e que não tem exatamente só a ver com a arquitetura, mas tem a ver com um conjunto de outras coisas. Não é por acaso que este primeiro slide fala e se titula, é este título segundo, se titula Reabilitação, Estratégias de Atuação e fala da Capital Europeia da Cultura 2012, porque isto pode marcar um momento interessante deste processo de reabilitação da cidade, reabilitação dos edifícios. E este edifício que eu apresento logo de seguida, digamos, elencar algumas quantas estratégias possíveis de atuação neste contexto da reabilitação dos edifícios. Este primeiro slide pretende ali mostrar dois tipos de intervenções que foram, digamos, calendarizadas para a Capital Europeia da Cultura, que se acabou no ano passado, com as obras todas concluídas no prazo, que nem sempre aqui é habitual, isso é, digamos, uma coisa importante, e todas elas incidindo sobre, no essencial, a recuperação de edifícios, a recuperação de espaços públicos, mas também alocar a estes novos edifícios, neste contexto de recuperação física dos edifícios, programas que pudessem, de alguma forma, ser transformadores, por um lado, e, por outro lado, estarem, de alguma forma, relacionadas com o tema da capital, que, naturalmente, teria a ver com cultura. Deste conjunto digamos, de intervenções, houve, como já disse, intervenções ao nível dos espaços públicos e também dos edifícios. Importante é, digamos, referenciar agora que a maior parte destas intervenções, depois vou mais ou menos tentar enumerar, a maior parte destas intervenções são intervenções que já são feitas fora do centro histórico. Muitas vezes liga-se a questão da recuperação e esta questão do património aos centros históricos e nós estamos, talvez, eu digo estamos porque eu pertenço a essa comunidade e o nosso escritório é em Guimarães, trabalhamos neste contexto. Portanto, muitas vezes quando digo nós, refiro-me não só ao nosso ateliê, mas também à cidade. Estamos um pouco à frente nesse aspecto, porque não vemos já o património como uma coisa localizada no seu centro, na zona que seja interior ao perímetro de umas moradas que existiram ou qualquer elemento que estivesse na gênese da formação de um determinado contexto urbano. É interessante que este programa de reabilitação se soma, e eu tenho que o dizer, a um conjunto de outros edifícios e espaços que foram reabilitados ao longo de um contínuo de cerca de 20 ou 30 anos, começando sensivelmente nos anos 80, na altura com a criação do Gabinete Técnico Local pela Câmara de Guimarães, que elaborou uma estratégia de atuação e de recuperação do centro histórico, mas cuja estratégia e metodologia tem sido alargada ao resto da cidade. Isto faz algum sentido. Passamos a não ter duas cidades diferentes. Uma, onde se faz grande investimento público e grande investimento na recuperação de imóveis e de espaços edificados ou espaços públicos, mas uma cidade que toda ela já participa dessa vontade de melhoria de qualidade ao nível dos espaços públicos, mas também dos edifícios. No contexto da SEC, aparecem, portanto, várias coisas. Algumas delas são elaboradas nos espaços públicos e uma delas, que está ali referenciada, que é este, cobre toda esta zona, foi a recuperação de mais uma praça. As praças no interior do centro histórico são todas recuperadas e redesenhadas. Redesenhar esta praça e, digamos, todo o espaço envolvente com uma antiga uma alameda, digamos, que tinha sido aberta nos anos 40, na altura em que se fez, digamos, na comemoração dos centenários, se fez em algumas cidades grandes limpezas e agiornamentos dos contextos.
Portanto, um espaço público, isto tem uma área extremamente grande, significa um investimento substantivo em termos financeiros da parte da Câmara neste espaço. Mas mais, outros espaços foram também tratados de novo, foi toda a envolvente do Paço dos Duques e do Castelo, um espaço que estava mais ou menos marginalizado e onde a Câmara não intervinha porque havia entidades externas sobre aquele espaço que tinham, digamos, competências administrativas e, portanto, funcionava como travão ao nível da recuperação daqueles espaços, mas também um outro espaço, digamos, no limite do centro histórico que foi tratado. Isto é, importante referenciar a recuperação incidindo nos espaços públicos como uma estratégia global que eu diria que se trata do seguinte: trata-se, através deste investimento público ao nível dos espaços comuns, tentar contaminar, ou se quiserem, induzir a recuperação da cidade, interessando os moradores, porque passam a, digamos, a estar confrontados com um espaço que tem uma outra qualidade em termos ambientais, a recuperar os seus edifícios. Esta tem sido uma estratégia mais ou menos contínua. Mas, mais do que isso, a recuperação de uma zona anexa ao centro histórico, que estava completamente isolada, digamos, do desenvolvimento da cidade, em termos espaciais e em termos funcionais, que é uma antiga zona fabril, que é a zona chamada Zona de Couros, onde, para além de investimento ao nível dos espaços públicos, se fizeram um conjunto de equipamentos que eu agora começo a citar, como seja um Instituto de Design, uma obra nova para a capital europeia, a recuperação de uma fábrica de couros para a instalação de um centro de ciência viva e também um outro espaço que é um centro avançado, uma fábrica antiga, um centro avançado de formação pós-graduada para a Estado. Este programa aqui é o chamado Programa Campuris e tinha como objetivo, da parte da Câmara, tirar a Universidade do campus, que fica um pouco à margem do centro histórico, e trazer a Universidade ao centro da cidade, fazendo-a participar da vida urbana. Isto é, em vez de termos ali duas realidades, digamos, tangenciais, a Universidade de um lado com a sua lógica e do outro lado a cidade que faz a sua vida, que não tem outro sentido, tentar, digamos, fazer com que a Universidade e a cidade participem e comuniquem de uma forma mais ativa através de fundos. Mais do que isso, todo este investimento é feito, digamos, no sentido de tentar mudar uma realidade, que é uma realidade que não é exclusivamente física. Isto é um aspecto que eu acho que é também importante. E é por isso que eu estou a demorar muito tempo neste slide. Não pretendo mudar somente a realidade física, pretendo também mudar as outras realidades, digamos, que fazem parte da vida de uma cidade. As realidades económicas, as realidades sociais e outras. Portanto, o investimento, este conjunto de investimentos nos espaços públicos, mas também em edifícios, incidem sobretudo numa área que pretende mudar um pouco o paradigma de desenvolvimento da cidade, que até este momento, até aqui há uns anos atrás, se baseava, vamos dizer assim, na mão de obra intensiva e nas fábricas de têxteis, nas fábricas de sapatos ou de perfumes, nas cutelarias, e tentar atrair à cidade outro tipo de pessoas que possam, não vamos fugir também digamos, a um jargão que agora tem sido muito habitual, que permitisse acrescentar valor a tudo o que se fazia. E, portanto, andasse à volta das indústrias criativas, da criatividade e do conhecimento. Portanto, o investimento vem um centro de design, um centro de formação avançada para a universidade poder formar e ter um sítio onde possa formar doutorados e mestres, um espaço onde a cidade pudesse ter, digamos, alguma relação com o que se fazia em termos de ciência através do Centro de Ciência Viva, mas mais do que isso, também outros dados. Quando falo na criatividade, digamos que tento falar mais do que exatos, porque eu venho-vos falar precisamente daquilo que nós fizemos na plataforma das artes e da criatividade. Não do conhecimento, mas da criatividade. Porque é esse um dos programas que nós desenvolvemos. Para além disso, foram desenvolvidos outros programas. Alguns respondem a uma ideia ainda um pouco nebulosa e que, digamos, o tempo vai ter que construir, isto é, dá-se o espaço físico e vai-se começar a construir essa ideia. Um deles é a chamada Casa da Memória, onde se pretende de alguma forma ter um espaço onde se possa depositar, e ainda não sabe muito bem como é que isto vai acontecer, a memória da cidade, das pessoas, dessa realidade
em permanente transformação, que é, digamos, a vida urbana, e mais do que isso, um outro equipamento, pequeno equipamento, também na transformação de uma fábrica. Reparem, estou a falar praticamente sempre em edifícios que são reabilitados, recuperados, transformados. Portanto, é este um pouco o contexto das coisas. Que é aquele edifício ali, já fora, bem fora, digamos, da malha urbana da cidade, que é um edifício que se chama Laboratório da Paisagem. A ideia é acolher um centro de estudos que, de uma forma muito horizontal, procura acolher a investigação e o conhecimento sobre a paisagem. Portanto, não só para os arquitetos paisagistas, não só para os geólogos, para os geógrafos, não só para os arquitetos, mas quem de alguma forma, digamos, queira estudar este fenómeno e portanto, a interação entre paisagem natural, paisagem artificial, e portanto também está um pouco em aberto o que é que isto pode ser. Portanto, reparem, um conjunto de programas, digamos, de edifícios que incidem no essencial sobre digamos, esta área do conhecimento e esta área da criatividade, das artes, ou, digamos, o que se queira chamar. E o edifício que eu vos trago aqui é este, que está aqui marcado, que é um edifício chamado, não sei se isto funciona, não, é assim, Plataforma de Arte e da Criatividade. E é um edifício que fica, não no centro histórico, fica, digamos, já num desenvolvimento dos princípios do século XX, nesta zona da cidade, um pouco à larga da cidade que existia no século XIX e século XX, que começou por ser um espaço que foi terraplanado para que se realizasse ali um mercado e que as pessoas começaram a chamar praça. E este nome praça, para mim, é importante porque vai ajudar a perceber muito do que a gente fez em fases posteriores no desenvolvimento do processo. Mais do que isso, este espaço, em determinado momento, foi, digamos, tratado e reconfigurado, este espaço aberto, como um espaço de mercado mais formal. E teve um projeto do arquiteto Marcos da Silva, que em diferentes fases foi definindo alguns dos edifícios que conformavam e configuravam este espaço de praça. É importante dizer, talvez seja melhor passar aqui a imagem deste, digamos, do contexto que existia antes de nós atuarmos, e temos este espaço aqui, que é o espaço da praça. Foi um espaço que foi arborizado, que tinha e que era definido por um edifício do arquiteto Marcos da Silva, por um outro edifício, diz-se, projetado por ele, mas que foi posteriormente, à morte dele, digamos, refeito digamos, pelo gabinete da filha dele, e que, digamos, nestes diferentes layers em que este espaço foi construído, temos também diferentes layers em termos, se quisermos, de qualidade e de interesse dos próprios edifícios. É interessante verificar-se uma coisa que eu acho que é relevante e que tem a ver com aquilo que se fazia naquele tempo. O arquiteto Marcos da Silva, que é autor deste edifício do mercado municipal, a que esse espaço de praça foi destinado, é também o autor deste elemento aqui, que é a Sociedade de Martins Sarmento. O que é engraçado verificar-se é que ele, para dois edifícios diferentes, usa duas linguagens completamente diferentes. Eles são praticamente contemporâneos. Temos o edifício da Sociedade de Martins Sarmento, edifício institucional, naquela lógica do tempo, faz-se um edifício usando uma linguagem, neste caso, qualquer coisa mais ou menos, vamos chamar neo-românico, não sei muito bem como é que é se chama, mas um edifício muito eclético. Uma lógica, entre aspas, francesa, das belas artes francesas, e, portanto, ele, para aquele edifício museu, sede de uma sociedade histórica, encontra um tipo de linguagem. Para o mercado, vem utilizar uma linguagem completamente diferente e faz ali um pescar de olhos, se quiserem, ao modernismo, à Art Deco, digamos, que já existia no tempo como uma das linguagens possíveis de que estas pessoas podiam explorar. Aliás, este percurso é interessante porque a gente vai vendo em arquitetos contemporâneos posteriores ao Marcos da Silva a utilização e uma certa versatilidade na utilização destas linguagens. O José de Azevedo, no Comércio do Porto, usa também uma linguagem virada para a praça principal do Porto, com uma determinada linguagem, e depois o edifício que está atrás da garagem do Comércio do Porto, uma linguagem, digamos, alinhada deste tipo, um edifício funcional com uma regra completamente diferente. Isto é importante dizer agora, é que de facto este edifício é um edifício interessante, não acho, muito honestamente, um edifício notável, mas acho que é um edifício interessante e, portanto, faz ali um registro de um determinado momento da história, portuguesa.
E é-nos proposto, neste espaço, fazer uma coisa que chamaram, ou convencionaram chamar, Plataforma das Artes e da Criatividade. E isto teria, vou dizer, 3 edifícios, mas 4 vertentes. Uma delas era fazer aquilo que se convencionou chamar um laboratório criativo, isto não é pomposo, aliás, os nomes são todos pomposos neste caso, laboratório criativo, que é, no essencial, um ninho de empresas, se quiserem, para as indústrias criativas. Isto é, a Câmara, que é a dona do edifício, disponibiliza um espaço para acolher e, digamos, para ajudar a desenvolver a área das indústrias criativas na cidade. Nessa perspectiva de transformação, digamos, do paradigma de desenvolvimento da cidade, que estava centrado, digamos, na mão de obra intensiva e tentar centrá-lo, digamos, numa coisa que acrescente mais valor, como seja as artes e a criatividade. Para além disso, um outro componente do programa, que se convencionou chamar ateliês emergentes, desta vez não me enganei, ateliês emergentes, que era destinado a acolher programas de residência de artistas emergentes. Note-se, artistas neste caso, não estamos a falar das artes tradicionais, a lógica não é esta, é ser sempre o mais alargado possível e, portanto, significa que as pessoas, com base num projeto, poderiam concorrer a uma residência, até porque o programa inicialmente teria uma área de residência física, uma habitação, que seria disponibilizada, mas também um espaço de trabalho onde esse projeto pudesse ser desenvolvido durante um determinado período de tempo. E a lógica é criar concurso para residências, 3 meses, 6 meses, um ano, enfim, o tempo que foi proposto, e acolher os artistas que vão desenvolvendo este projeto na cidade, residindo na cidade, desenvolvendo este projeto na cidade, e, ao mesmo tempo, tentando com isso criar, digamos, se quiserem, algum património que alimentasse uma outra componente do programa. Estamos a falar das 3 componentes, 4 vertentes, uma outra componente do programa que seria um grande espaço de exposição. A gente convencionou chamar-lhe museu, porque em termos tipológicos é esta, digamos, a sua caracterização, mas que seja sobretudo um espaço de exposições que interessava que fosse muito versátil. Mais, é importante dizer-se que este espaço seria, em princípio, destinado a acolher uma coleção de arte de um artista português, José Guimarães, que digamos, nasceu em Guimarães e que tinha alguma relação afetiva com a cidade, e, portanto, acolher a sua coleção, mas era uma coleção que não era só das suas obras. É das suas obras e, eventualmente, também da sua coleção particular de arte africana, arte asiática e arte pré-colombiana. Reparem também, digamos, a própria coleção nada eurocêntrica e muito centrada, hoje está na moda disto, nos países emergentes, portanto, na América Latina, na China e em África. E a quarta, já falamos dos 3 componentes, a quarta vertente que isto deveria ter, que era a recuperação do espaço público, o espaço público da praça, mas mais do que isso, foi resolvido anexar a este espaço um outro, constituído por um miolo deste quarteirão, aqui, onde existia uma fábrica de mármores e onde, para a qual foi encontrada uma nova localização e, portanto, tratar também este espaço como um espaço a integrar no espaço da cidade. E, portanto, estamos a falar de recuperação de edifícios, reconfiguração programática, uma outra vertente, mas também requalificação dos espaços públicos, inclusive já não se centram exclusivamente no espaço entre fachadas, na rua, se quiserem, na praça, mas já procura ir mais longe do que isso e invadir o interior dos quarteirões, requalificando-os e dando-lhes, digamos, novas caracterizações ambientais. Bom, chega de contexto, vamos passar talvez ao edifício. E, portanto, era esta, digamos, o contexto urbano em que nós estávamos, mas tínhamos algumas condicionantes. Dessas condicionantes fazia parte o seguinte, se quiserem, a recuperação destes 2 edifícios, do Marcos da Silva, com uma ênfase muito grande na recuperação de preferência integral deste edifício. Por outro lado, para este volume foi admitido que um terceiro edifício, se o Marcos, não acredito que seja do Marcos, eu digo assim, não acredito que seja do Marcos da Silva, é um edifício muito pouco interessante, a sua demolição e a sua substituição por um edifício novo. E para isso
foi-nos dada a seguinte regra. Podíamos ocupar a parte de baixo daquele espaço, em subsolo, e podíamos aqui fazer um volume que tinha 115 metros de comprimento, 15 de largura e 8 de altura. Portanto, tínhamos ali uma espécie de tripa pousada naquele espaço ao qual era preciso arranjar uma solução. Eu diria que se nós nos tivéssemos conformado com esta solução, tínhamos produzido um mau projeto. Porquê? Porque esta rigidez que nos é apresentada, que eu acho que é esquemática, e assim foi assim que nós entendemos, teria que ser trabalhada. Porque se colocavam aqui questões importantes em relação com os outros edifícios e contexto urbano. Interessava manter relações de escala, e interessava que este edifício também fosse suficientemente afirmativo para chamar a atenção deste novo espaço e depois, naturalmente, tentar que este edifício, de alguma forma, fosse elemento de integração entre este espaço de praça e o espaço, digamos, interior do quarteirão, que ficava mais apoiante. E, portanto, tratou-se de, numa primeira fase, trabalhar os 3 componentes do programa e, numa segunda fase, ou tudo ao mesmo tempo, se for preciso, tratar o espaço intersticial entre estes edifícios. Mas, sendo importante recuperar o espaço público, também para isso seria necessária uma estratégia de relação desta nova realidade com o contexto urbano em que se inseria e a forma como isso poderia ser feito. Como é que isso poderia ser feito. E não poderia ser somente através da função da criação de portas e elementos disso. Bom, estamos dando o contexto, aqui numa escala maior, temos, portanto, numa primeira fase, o trabalho sobre este edifício e a sua tentativa de recuperação integral. Mas, este edifício não é recuperado integralmente, se quiserem, é recuperado parcialmente. Era a nossa tarefa, digamos, tratar o conjunto do edifício pelo exterior e resolver o resto de chão, já que no andar de cima deveriam ficar as lojas que existiam. Mais do que isso, havendo algumas lojas neste edifício e havendo algumas vagas neste, deslocalizar estas vagas daqui para os espaços vagos. Eu acho que isto também é importante, isto é, isto não significou a limpeza pura e simples de tudo o que estava lá dentro para começarmos de novo, mas significou integrar elementos existentes e eu acho que isto também é um aspecto importante. Significa, quando se faz recuperação de edifícios, manter os moradores e, neste caso, manter o comércio existente, fosse bom ou mau, fosse rentável ou não, as pessoas continuam a ter ali o seu espaço e, portanto, esta relação com a cidade que sempre existiu era uma relação a manter-se. E cabia-nos, portanto, tratar somente o piso de baixo. Inclusive, nós não fizemos no piso de cima, isso competiu à Câmara, num outro processo, fazer o arranjo interior das lojas. Nós competimos tratar o espaço interior e, ao fim e ao cabo, fazer uma coisa que é transformar aquilo que era no projeto original de Marcos da Silva. A zona dos talhos, onde se faziam os bifes e essas coisas desse género, e onde se cortava a carne e se vendia, digamos, à cidade esse tipo de produtos, fazer um outro equipamento, agora com um destino diferente, onde já não há talhantes, há criativos. E ao mesmo tempo, neste programa, respeitar o edifício, o que nós entendemos que poderia ser feito, intervindo de uma forma muito pouco intensa, vamos chamar assim, no próprio edifício, mas colocando dentro do edifício, respeitando ao fim e ao cabo, se quiserem, as características básicas da sua tipologia, que eram originalmente de pequenas células abertas, se fechavam à noite com uma grade, isto há 40 ou 50 anos. Numa fase posterior fez-se ali umas cascarias, umas coisas meias manhosas, e portanto tratou-se de limpar tudo o que estava a mais, refazer este espaço, mas mantendo esta mesma lógica. E assim nós transformamos cada unidade original dos talhos em espaços de trabalho. E no nosso projeto o que se previa era, ao fim e ao cabo, um conjunto de espaços de trabalho que suportassem esse programa de ninho de empresas que pretende acolher empresas em formação, mas ao mesmo tempo fornecer, através de um conjunto de serviços que estão disponíveis, elementos para que essas empresas possam crescer e depois autonomizar-se, sair dali e produzirem. Reparem, há aqui uma ligação importante do programa a aspectos de mudança, se quiserem,
do contexto económico, que não passam imediatamente pela arquitetura. Isto para chamar a atenção, quando falamos de reabilitação e de recuperação, não estamos só, ou não devemos só, falar de recuperação física dos edifícios, mas é sempre extraordinariamente importante os programas que eles acolhem, e às vezes estes programas é que podem ser efetivamente transformadores e reabilitadores dos espaços urbanos e das cidades. Há um bocado comentava com colegas vossos que às vezes nem precisa ser boa arquitetura. Até pode ser um edifício mau, entre aspas, que acolha um programa e tenha as valências necessárias para produzir essas transformações. Não é preciso que seja necessariamente um bom edifício, um grande edifício, um edifício de grande qualidade. Eu diria que ser um bom edifício é uma mais-valia, mas não é necessariamente, digamos, uma componente, eventualmente uma componente fundamental. Isto dito a arquitetos para que a gente não olhe só para o nosso umbigo, pensando que a arquitetura terá sempre essa capacidade transformadora da realidade que nos envolve. Essa realidade é muito maior do que a exclusiva realidade espacial e física dos edifícios. É uma realidade que abarca muitos outros aspectos sobre os quais nós necessariamente não operamos. E, portanto, neste caso tratava-se, como dizia, de pegar um edifício e rapidamente, porque o projeto foi feito em cerca de 6 meses, para vocês perceberem os tempos, 6 meses para o projeto, 1 ano para a obra. Isto no total deu, desde o início do projeto até a conclusão da obra, cerca de 2 anos, porque entre a conclusão do projeto e o início da obra decorrem os concursos públicos que são necessários, etc. Saber mais ou menos o tempo em que isto também é importante saber. E, portanto, aqui tratou-se de, como dizia, ser pouco interventivo e introduzir somente no edifício os elementos necessários para melhorar e para o compaginar, se quiserem, com algumas regras de conforto que nós temos hoje. Se quiserem, conforto térmico, conforto acústico, conforto e qualidade do ar e elementos desse tipo. Sendo uma intervenção, portanto, que anda muito atrás da tipologia e não procura aqui ser grandemente transformadora do espaço. Eu acho que a gente, num certo sentido, conseguiu, porque, acabado o edifício, ele não me parece que teve grandes transformações, porque, inclusive, pelo exterior foi somente, digamos, tratar algumas das patologias que ele apresentava, repará-las e deixar que o edifício dure mais 50 anos ou mais. Portanto, verificam logo que há aqui coisas importantes: a manutenção no piso de cima do comércio existente, atuação somente ao nível do piso de baixo. Isto são imagens do projeto e, portanto, podem verificar, penso eu, que não houve, neste caso, grande transformação. A transformação que existiu, se houve, foi sobretudo pelo interior. Nós fomos atrás da tipologia, usamos o corredor que existia como coberto no projeto original, como um corredor de serviço, onde instalámos todo o conjunto de infraestruturas e depois a cada um destes pequenos espaços correspondem células novas de trabalho, tentando manter-se, portanto, esta tipologia. A lógica foi, portanto, neste caso, pouca intervenção e, digamos, pouca ação, se quiserem, da parte dos arquitetos. Tivemos, digamos, que baixar um bocado a guarda neste caso e fazer uma coisa mais simples, pouco interventiva, e às vezes o nosso trabalho tem que passar necessariamente por isso. A gente não se esgota num projeto e, portanto, os projetos e as realidades é que nos comandam, não somos nós, digamos, que temos sempre que comandar essa realidade, digamos, criando aqui uma coisa extraordinariamente nova. Não era esse o objetivo, era que no final, se quiserem, o edifício este edifício parecesse pouco transformado, se quiserem, sobre o qual foram feitas poucas ações. E, no entanto, esta realidade interior do edifício mudou substancialmente. Deste edifício, o edifício dos laboratórios clínicos. Se eu trago esta imagem, acho que não é preciso muito mais. Temos um outro, que é o segundo corpo, para o qual tínhamos também indicações de recuperação. Aqui as coisas eram distintas e diferentes, tivemos que aplicar uma lógica diferente. A nossa percepção neste caso era de que o edifício, a sua volumetria e a relação com o exterior eram, sem dúvida, extremamente importantes. O mesmo não se passava, digamos, do interior deste espaço, da praça, porque, por razões funcionais, o edifício tinha diferentes cotas, como podem verificar. Ele no interior, que está aqui em baixo, tinha 2 pisos, mas no exterior variava entre o piso e 2. Isto criava ali uma grande, digamos, confusão em termos de pisos. Mesmo em termos de pés direitos e elementos desse tipo, era difícil fazer aqui uma recuperação e nós propusemos aqui utilizar uma metodologia de tipo diferente, se quiser.
A lógica foi manter a volumetria no seu essencial e manter a imagem exterior, isto é, deixar que o edifício continuasse a ser um elemento importante de referência na cidade. Quem passa pelo exterior não vê grandes transformações. Fizemos algum trabalho, sim, ao nível do interior e ao nível, digamos, da forma como estes espaços foram trabalhados. Porquê? Porque nos interessava, para além de manter essa volumetria, essa imagem exterior do edifício, na sua relação com algumas das memórias da cidade, interessava-nos ganhar um pouco de transparência neste espaço. Isto é, nós tentamos sempre que este edifício passou a ter, em vez de ter uma célula virada para o exterior e uma célula virada para o interior, uma para o espaço público com comércio, uma para o interior com coisas ligadas ao mercado, passasse a ter um único espaço e, mais de tudo, fosse muito transparente do ponto de vista visual. Isto é, significou no essencial manter tudo o que dizia respeito aos elementos exteriores da fachada, manter no essencial também a volumetria, mas trabalhar a fachada interior para a praça e, ao mesmo tempo, ganhar uma coisa que não existia, uma transparência muito grande, que deixasse que quem passasse na rua, através destes espaços, pudesse ver o que se passava na praça. Mais, esta transparência aqui era um dado importante do programa, porque este é o espaço que vai acolher os chamados ateliês emergentes, onde seriam feitas as residências artísticas. Isto é, seria o espaço de trabalho para os artistas. Tem 5 células, uma das quais foi alocada uma livraria que está para entrar em funcionamento, e os outros espaços seriam um espaço de residência. E, portanto, também seriam espaços, digamos, que acolheriam as zonas de trabalho dos artistas que faziam as residências animais. Interessava, portanto, neste caso, e era para nós importante, que houvesse muita transparência do que se passava ali dentro, isto é, de que o que se passasse nesse período de residência fosse muito visível por quem passasse a cidade, mas permitisse também uma grande comunicação entre quem utilizava o espaço e o espaço interior destes edifícios e quem utilizava os espaços exteriores, rua ou praça. E, portanto, temos aqui uma metodologia, se quiserem, em termos de intervenção, uma metodologia diferente, bem diferente do primeiro caso. Uma metodologia que passa por manter o essencial de alguns elementos que têm a ver com memórias difusas, se quiserem, da cidade e certas coisas que as pessoas estão ligadas, por um lado, mas ser suficientemente transformador para que a reabilitação destes edifícios pudesse ser mais efetiva e pudesse ser reusado de formas completamente novas. E isto são algumas das imagens. Isto é uma imagem da biblioteca. Reparem, do interior destes espaços há sempre uma transparência muito grande para o exterior. E, se quiserem, este foi quase trabalhar um volume pelo interior e uma fachada. O resto manteve-se, inclusive, mantivemos construção de telhado tradicional, em telha, com os caimentos que tinham, justamente não mexendo em alguns aspectos fundamentais daquilo que este edifício dizia a respeito da cidade. Mas, tentando criar maior transparência entre o nível mais baixo e o nível de cima, criando espaços que fossem razoavelmente fluidos e, mais do que isso, permitissem acolher também alguns programas que a gente não conhecia. E este foi uma coisa constante ao longo deste projeto. Havia um conjunto de ideias sobre o que o edifício devia ser, mas, ao mesmo tempo, pretendia-se que o edifício, em certo sentido, em termos de uso, fosse, vamos chamar-lhe assim, neutro. Isto é, não fosse demasiado afirmativo e permitisse acolher o máximo de coisas possíveis. E este máximo é tudo o que se possa imaginar e a gente, às vezes, não tem imaginação que chegue para adivinhar o que vai acontecer. E, portanto, nós fomos para materiais relativamente neutros e espaços pelo interior relativamente pouco, como é que é dizer, estruturados no sentido de deixar que estes espaços também tivessem alguma neutralidade. Resolve-se sempre estes dois níveis deste espaço, criando em cima uma área de trabalho mais pequena e mais contida, um escritório, se quiserem, e na parte de baixo um espaço franco de trabalho. A ideia é que isto possa acolher qualquer tipo de atividade. Nós estamos a falar de artistas pintores, artistas escultores, estamos a falar de tudo
o que diga respeito às artes visuais, se quiserem cinema, se quiserem teatro. Portanto, pode haver aqui, digamos, várias performances, coisas desse tipo. Portanto, a gente também não sabe muito bem o que é que este espaço vai ser. Espero eu que o futuro nos reserve, relativamente à utilização deste espaço, algumas surpresas. Porque eu acho que isso seria sempre bom. Significa que este espaço teve elasticidade suficiente para acolher uma diversidade de atividades, que é aquilo que se espera que ele venha a ter. Este é o espaço em cima, sempre espaços mais caracterizados, neste caso, enfim, um espaço mais caracterizado na zona de trabalho, se quiserem, mais rígido em termos formais, na zona de trabalho, e muito mais aberto no grande espaço central. Isto é uma das pontas deste edifício, onde se resolveu fazer um elemento que é importante, já que vão haver aqui pessoas a trabalhar permanentemente, um espaço também se sirva de intercâmbio, que é um bar, café, faz parte deste tipo de programas. Foi discutido se este programa havia de ser feito aqui, se havia de ser feito no interior. Não foi a opção nossa, a opção que nos foi dada foi este edifício devia ser colocado nesta posição. Achava, digamos, o dono da obra, neste caso a Câmara Municipal, que esta seria a localização ideal. Porque o projeto original previa também aqui neste espaço residências dos artistas que foram deslocalizadas para casas normalíssimas no centro da cidade e previa que este programa ficasse no chamado Centro de Artes. E é disso, penso eu, que vamos falar a seguir. E vamos falar do programa mais extenso e do programa que era razoavelmente complexo. Como vos dizia, era um programa que deveria acolher, isto é o piso -2, era um programa que devia acolher uma gama relativamente grande de componentes programáticas, uma das quais seria um centro de exposições, mas, sendo um centro de exposições e acolhendo uma coleção, teria que ter tudo o que lhe está, digamos, anexo em termos de programa. Zonas de reservas, porque a ideia era um pouco, além de acolher essa coleção, através das atividades que se fossem realizando, acolher no edifício esse espólio que ia sendo criado. E, portanto, para vocês perceberem, o edifício, em termos de área expositiva, tem qualquer coisa como 1.500, 1.700 metros quadrados e áreas de armazém, arquivos, reservas, tem uma área sensivelmente igual. Portanto, que é uma área que em momento nenhum aparece, porque também me interessava que a tal volume que a gente criou aqui, fosse um volume que nos foi dado à partida, fosse um volume que acolhesse somente o centro de artes. E, portanto, tem já aqui algumas das valências, uma zona de estacionamento, aqui um conjunto já de reservas, mas mais do que isso, um pequeno auditório que servisse a todo este espaço. E era um auditório que se pretendia também ele, muito neutro, eu agora vou começar a usar muito esta palavra porque acho que é importante, fosse neutro porque se pretendia que ele acolhesse, não sabendo muito bem o que é, todo o tipo de coisas. Elencaram-nos para cinema, para conferências, para desfiles de moda e sabe-se lá mais o que é possível imaginar. E eu digo isto com alguma ênfase, porque nós tivemos um edifício que tínhamos construído antes, não tenho imagens nenhumas, também não importa, que é o multiusos que fizemos em Guimarães, que é um edifício que foi originalmente feito para ser um edifício que acolheria, sobretudo, eventos desportivos e depois outras coisas. E hoje em dia é exatamente o contrário. Ele acolhe outras coisas e de vez em quando os eventos desportivos. E a conformação que nós lhe demos, digamos, a forma que nós lhe demos, foi, achamos nós, suficientemente neutra em termos de afirmação, se quiserem, arquitetural, que permitiu que esta mudança de objetivo do edifício fosse razoavelmente fácil. E já vi acontecer lá coisas completamente diferentes. Portanto, muitas vezes nós projetamos um edifício com uma determinada função e a função ocupa, na nossa metodologia projetual, muitas vezes uma função meramente operativa para nós, através, digamos, do processo de projeto, chegarmos a uma forma, mas o que a gente verifica muitas vezes é que o uso dos edifícios, muitas vezes, inverte-se, modifica-se, e os edifícios têm que acolher essas outras atividades. Bom seria que isso pudesse ser feito sem grandes modificações em termos físicos do próprio edifício. E era isso também um pouco que a gente vai procurar neste edifício. E, portanto, para que coubesse tudo, nós tivemos que fazer
Uma coisa que fosse um anfiteatro, por um lado, por outro lado fosse pura e simplesmente um espaço cênico, sem bancadas nenhumas, e mais do que isso, para lhe dar essa neutralidade, fosse um espaço negro, chama-se uma black box. E agora fizemos uma caixa negra que tem este elemento bancada, que são, digamos, amovíveis, elas são telescópicas, e portanto este espaço pode funcionar com esta configuração, mas também pode funcionar como um espaço de caixa sem qualquer tipo de atributo, para além daqueles que são os atributos cênicos importantes que é preciso para que este espaço funcione. E se quer é que este edifício, sendo muito neutro, neste caso da black box, funcione através dos equipamentos, da luz, e possa ser, se quiserem, transformado e vestido de cada vez através da forma como cenicamente aquele espaço é configurado. E estamos no nível -1, ainda abaixo da praça, e estão a ver aqui que continuam a haver espaços de arquivo e de reserva, e além disso, alguns espaços de entrada, digamos, de técnicos de apoio que são necessários, de desinfestação, etc, etc, que são sempre importantes. E fazer parte do programa, isto era importante, que houvesse um espaço de exposições temporárias que funcionasse de alguma forma autónomo relativamente ao resto do centro de artes e do centro expositivo. E, portanto, foi criada esta zona, mas, através do processo que nós tivemos de composição deste edifício, tentamos que ele se relacionasse de forma independente com o exterior, mas também com o interior do edifício. O edifício assenta, quando começa a falar, é essencial, ao fim e ao cabo, na criação de um espaço de comunicação vertical, se quiserem, que é este elemento, que cobre todos os pisos do edifício, e ao mesmo tempo criando uma zona de estar que também se queria que fosse razoavelmente indefinida, onde pudesse funcionar espaços como um bar, ou se pudesse fazer uma vernissagem, ou o que quer que seja, ou utilizá-la inclusive como parte, digamos, da zona expositiva, e depois, autonomamente, a zona de exposições temporárias que se liga à praça que está por cima, através de um anfiteatro exterior que foi aqui colocado. Para além disto, importante é que, em anexo a este espaço que fica desta praça, temos sempre esta zona que deveria ser trabalhada em termos ambientais. Era um espaço a que se destinam, sobretudo para espaços jardins, mas que, naturalmente, vocês perceberem também, é o espaço onde se localiza toda a maquinaria necessária para fazer este edifício funcionar. Tudo que sejam aquecimentos de água, arrefecimentos de água, máquinas de ar-condicionado, tudo isto está no essencial colocado neste espaço, o que obrigou, se quiserem, a uma disciplina muito grande em termos de projeto para, digamos, resolver o imbróglio que aqui se cria entre os elementos estruturais e elementos arquiteturais, digamos, os inputs que a gente recebe do pessoal do AVAC ou do pessoal da eletricidade. É importante, interessante, digo já, se quiserem podem ver aqui o único pilar que este edifício tem. Estou a falar do edifício do Centro de Artes. Nós resolvemos tudo através de paredes portantes, porque nós temos, no nível de cima, consolas, vamos chamar-lhe generosas, e, portanto, foi tudo feito com paredes moldadas em pré-esforço, e, portanto, digamos, do ponto de vista técnico, uma coisa razoavelmente complicada, que criava, inclusive, dificuldades algumas no atravessamento de algumas das infraestruturas que nós tínhamos aqui no projeto. Portanto, falo-vos também, isto é importante que se diga, numa grande disciplina em termos de coordenação entre o arquiteto e todos os outros agentes que contribuem para que o edifício passe do papel para o botão e para os elementos que sejam necessários. Eu não sei se já estou com muito tempo. Estou. Vou ver se me aparece. Desde de cima, como é que nós tratamos este volume? A nossa lógica era não ter um volume rígido como aquele que nos foi proposto. Interessava-nos ter, digamos, de alguma forma, desconstruir este volume, porque se fosse realizado da forma que nos foi proposto, teria um peso muito grande e achávamos nós seria extraordinariamente agressivo no contexto em que se situava. E, portanto, o que nós fizemos aqui foi, através de todos os recursos que dispunhamos, tentar que aquele volume naquela praça funcionasse não como um elemento unitário, mas como um elemento fracionário. Isso significou, em termos, digamos, de volumetria do edifício, que ele passou a ter cheios e vazios e, portanto, é fundamental neste caso que houvesse ali, foi essa a nossa opção, que houvesse elementos salientes e reentrantes, em vez de termos um elemento contínuo, mas mais do que isso
tratando disto também, se não parece para a câmara, tratamos disto também em termos dos próprios materiais que a gente utilizou, para conseguir essa, se quiserem, desconstrução e desmaterialização possível deste volume, fazendo de alguma forma dialogar com a realidade que nós temos. Isto é o último piso, já passei o piso anterior, estamos no piso, e neste piso temos, se quiserem só para orientar, temos uma zona de gestão e de administração, temos uma zona que é um centro de documentação, e depois temos aqui um início do percurso expositivo, que começa nas escadas, vai ao piso de cima, e depois acaba, nestas salas finais, e acaba na livraria. É quase um percurso tradicional, esta é a lógica, mas mais do que isso. Era importante, deixem-me só dizer, que este edifício tivesse como característica uma outra coisa. Pudesse funcionar de forma unitária, isto é, pudesse funcionar, se quiserem, como um espaço único de exposição de 1.500 metros quadrados, mas mais 500 de área de exposições temporárias, mas nós vimos aqui a possibilidade de fazer uma outra coisa que era, como nos estavam a pedir que o edifício fosse ambíguo, se quiserem, em termos funcionais, era que fosse possível que este edifício trabalhasse também em 3 espaços autónomos, se quiserem. Em vez de ter um único espaço expositivo de 1.500 metros, pudéssemos ter 3 espaços expositivos de 500 metros, onde se pudessem realizar coisas e acontecimentos diferentes em cada um destes espaços. E, portanto, se quiserem, a escada, ao ser colocada aqui, servindo na vertical, as comunicações de todos os pisos, serviria também para permitir que este espaço que está aqui em baixo funcionasse como uma área expositiva autónoma, e quando passávamos para cima, a partir do átrio central e da escada, ter uma área expositiva e uma outra área expositiva autónoma. Mas se quisesse ter um percurso que começava por aqui e chegava ali e descia, e ter um único espaço contínuo de exposição. A gente faz estes, para vocês perceberem, nós fizemos isto tudo, achamos que o programa estava bem composto, e na primeira exposição que foi realizada e que foi feita, a primeira coisa que decidiram foi que não havia espaço de exposições temporárias. Isto é, em vez de termos um único percurso, o percurso estendeu-se até ao piso inferior e foi suprimida a área de exposições temporárias. É evidente que na próxima exposição as coisas podem acontecer de forma completamente diferente, e portanto importa que este edifício tenha alguma elasticidade. Reparem, nós vamos ter que estar aqui a jogar com vários fatores e que muitas vezes são contraditórios e complexos. Complexos são sempre, podem ou não ser contraditórios. Eu acho que aqui há contradição e complexidade. Isto acho que há um título de um livro que se chama assim, não tenho certeza. E neste caso, era que deveríamos ter para o programa e para a construção interior do programa do edifício algumas regras, mas para o exterior tínhamos regras que muitas vezes eram difíceis também de cumprir e contraditórias com os princípios. A ser assim, devíamos propor que o edifício, pelo exterior, mantenha, fazia aí sentido, alguma da linearidade que estava proposta. Isto é feito pelo exterior da praça, temos esta linha contínua acentuando este valor, até porque este edifício, em certo momento, aqui ao fundo, se solta e deixa que os arranjos exteriores, o lago e os espaços verdes, fluam por baixo do edifício. Isto depois que era um aspecto importante. Mas, pelo interior do edifício, que é este, que está aqui desenhado, e que tem aqui as zonas de reserva por baixo da praça, tivesse uma lógica de composição completamente diferente, com uma desmaterialização volumétrica muito forte. E depois tinha que ser acompanhada pelos materiais de revestimento. Mas queríamos que o edifício, apesar de tudo, mantivesse alguma unidade. Se quiserem, teríamos sempre dificuldades em propor, entre aspas, aqui, uma fachada, chamemos assim, tradicional, com aberturas, e portanto também aqui decidimos usar materiais que permitissem criar aqui alguma, como é que é dizer, indefinição no próprio edifício. Vamos revesti-lo todo com o mesmo material, mas portanto tínhamos que encontrar, acho que isto era um aspecto importante do desenho deste projeto, encontrar algum material que nos servisse para ser ao mesmo tempo opaco, mas também fosse transparente, translúcido, mais do que isso, que ao edifício conferisse a possibilidade de ele mudar um pouco ao longo do dia. Isto é, contrariando a lógica, se quiserem, muito estática do volume que nos foi sugerido, por uma lógica que fosse muitíssimo mais dinâmica, o que era num volume, como calculam, de 15 por 8 por 115, difícil de fazer.
E com isso vamos procurar um material que tivesse, se quiserem, várias possibilidades de utilização. Pudesse ser, portanto, opaco quando fosse preciso, fosse translúcido quando fosse necessário, se quiserem, brilhasse de maneira diferente conforme a luz que tínhamos no exterior e conforme o edifício incidisse, conforme o sol incidisse no edifício. Mas, quando usássemos outro material, queríamos também continuar a manter esta, se quiserem, esta magia, que é não sabermos nunca onde é que estavam as janelas do edifício, tendo certo que ele tinha janelas. Aliás, há uma coisa muito engraçada nestas coisas, foi de que nós, na concepção interior do edifício, procuramos que o edifício tivesse muito poucas janelas. Nós queríamos que, dentro daquele espírito de neutralidade que nós procurávamos, interessava-nos que este espaço interior também pudesse ser reconfigurado de maneiras diferentes. E para isso precisávamos controlar a luz. Podíamos ter usado aquilo que era tradicional no museu, e eu ponho sempre o museu entre aspas, que era usar grandes claraboias para termos luz difusa, mas a nossa opção foi fazer uma coisa diferente, foi só ter iluminação natural na mudança de espaços, isto é, entre salas ou elementos desse tipo, reduzindo ao mínimo e, se quiserem, identificando às pessoas onde é que havia os espaços de transição entre umas salas e outras. E as salas estão todas fechadas, isto permitia aumentar, enfim, são questões importantes também de referir, permitia aumentar a área expositiva, mas mais do que isso, permitia manter essa neutralidade do edifício relativamente às utilizações futuras e, portanto, poder, mais uma vez, vestir aqueles espaços através da iluminação, através da forma como cada uma das exposições fosse feita e o edifício ser transformado no interior desta maneira. Bom, vamos ver se eu avanço. E, portanto, temos um edifício pelo interior que é razoavelmente neutro. Se vocês olharem para este edifício, a cor quase que desaparece. Não é isso que, não interessa aqui por um edifício de evidência. A nossa lógica foi que o edifício fosse, como vos digo, muito neutral. Daí o uso de cores branco, negro, sem cor, se quiserem, branco, negro e uma cor muito neutra também nos pavimentos, que é uma pedra natural, cinza. E depois, digamos, ter um edifício muito equipado em termos de iluminação. Naturalmente aqui a iluminação é feita no sentido de ser o mais económica possível, é sempre uma das condições básicas nestes casos. Digamos, que o edifício possa no futuro ser sustentável e possa ter um conjunto de regras técnicas que lhe permitam sobreviver com o mínimo de maquinaria possível. Sendo certo que hoje, em termos regulamentares, isso dificilmente é possível. Isto é, vocês já com certeza ouviram falar em algumas polémicas, por exemplo, nas escolas secundárias que estão a ser feitas, muito se fala, são edifícios muito suportados por máquinas da AVAC, gastam muita energia. Porquê? Porque, em boa verdade, os regulamentos não permitem, por exemplo, que se faça aquilo, coisa tão simples como seja ventilação natural. É evidente que, digamos, os conceitos também têm mudado um bocadinho e nos últimos projetos já se admite soluções de ventilação natural, paliativas e que resolvam alguns dos problemas que esse edifício põe. E, portanto, para este edifício, um edifício razoavelmente neutro, e chamamos a atenção, reparem, apesar do edifício pelo exterior, vamos ver mais a seguir, ter um aspecto uniforme, neste edifício conseguimos, apesar de tudo, obter no material exterior alguma transparência e translucidez, se quisermos, não é? Conseguimos que ele fosse permeável à luz. E, portanto, criar estes espaços, isto foi, digamos, o arranjo interior da expressão não é nosso, e, portanto, interessamos que vos dizer que o edifício fosse neutro, para ele poder, em cada momento, ser vestido de forma diferente e poder ser adaptado a cada uma dos conteúdos expositivos, porque é para isso que este edifício está. Mais do que isso, era importante que nós tivéssemos, em termos de espaços, e isso explica algumas coisas na planta, espaços substancialmente diferenciados. Salas pequenas, salas grandes, salas baixas e salas altas, se quiserem. Para quê? Para permitir, mais uma vez, conferir ao edifício elasticidade e permitir que ele, no futuro, acolha coisas muito distintas. E quando eu vos digo que são coisas muito distintas, são coisas que a gente não pode ainda hoje saber exatamente o que vão ser. E, portanto, vamos tendo salas de tipo diferente, salas de espaço corredor, salas quadradas, salas retangulares, altas e baixas, que permitam depois, inclusive, trabalhar estes espaços de forma substancialmente diferente. E reparem, houve aqui alguma variação de luz no tratamento deste espaço entre quem fez a exposição, entre o primeiro caso e este segundo. Ou, se quiserem, a concretização da forma, numa das salas, digamos, do trabalho que foi feito sobre, por exemplo,
as máscaras africanas que faziam parte da coleção do José Guimarães. Diga-se de passagem, o edifício foi inaugurado com uma exposição do José Guimarães, que apresenta obras dele, mas também obras da coleção que eu já falei. E depois, sempre nos espaços de transição, os espaços iluminados. E os espaços interiores das salas sem iluminação, a não ser uma iluminação natural que possa ser em cada momento trabalhado. Por fim, para a gente, digamos, escolher outros espaços, a utilização de pés direitos duplos e, também nestes casos, muitas vezes a sinalização desses espaços com pequenos elementos luminosos. E reparem que, em ambos os casos, nós estamos aqui a criar espaços, não sabemos o que é que este espaço duplo um dia poderá ser, esperemos que isto possa acolher coisas variadas. A lógica era, sabendo nós que seria uma exposição do José Guimarães, mas não sabendo exatamente o que seria, ela poderia ser qualquer coisa e, portanto, a gente tinha que estar preparado para que o edifício não fosse um obstáculo à concretização destes elementos. Bom, e isto é a Black Box. Como se quiserem, isto do ponto de vista arquitetural é neutro e esse é o objetivo. Estas bancadas podem ser recolhidas e todo este espaço pode ser utilizado como um espaço unitário, pode ser utilizado, por exemplo, como complemento dos vários complementos do programa, como uma sala, como está aqui configurado, uma sala de conferências, como pode ser recolher estes elementos utilizados como um espaço expositivo, por exemplo, para coisas que não precisam de luz, portanto, pode ter várias utilizações. E volto novamente ao espaço geral para vamos falar de um outro elemento que é importante, que é o quarto que eu falava, que é o tratamento dos espaços públicos. Isto é, a nossa procura foi aumentar, dentro do possível, a permeabilidade entre este espaço interior trabalhado como uma praça e todos os espaços exteriores. Isto é, criamos um conjunto de recursos adicionais possíveis, como sejam estes, com entradas e ligações entre os diferentes níveis e os diferentes espaços, com o objetivo também de que este espaço pudesse ser utilizado no percurso normal da cidade e não ser uma espécie de espaço segregado. A opção foi, claramente, que estes espaços interior ou interiorizado não tivesse qualquer tipo de obstáculos físicos. Qualquer pessoa, a qualquer hora do dia ou da noite, pode utilizar estes espaços e, portanto, é uma forma que se tenta aqui de fazer a ligação entre o interior do quarteirão e o exterior. E, por fim, o edifício. E, como eu vos dizia, assim, a lógica foi a utilização como materiais de revestimento no exterior de tubos paralelos de latão, separados entre si, e a utilização destes materiais, também diga-se de passagem, tem a ver com conservação, mas também tem a ver com a possibilidade que estes materiais têm de, conforme a luz que têm, variar. Isto é uma coisa para nós interessante verificar-se. Quando visitamos este edifício, conforme o dia, conforme a altura do ano, ele vai tendo, e ao longo do mesmo dia, ele vai tendo aspectos diferentes que são dados pelo facto, digamos, destes tubos de latão brilharem sobre a luz do sol. Mas era uma forma, ao desconstruir este volume, a mesma coisa fizemos, se quiserem, diga-se de passagem, ao nível, digamos, destes volumes reentrantes que tratamos como vidro, com vidro negro, mas que em alguns casos este vidro, o interior não tem parede, tem, digamos, espaços de entrada de luz para o interior. Tentando criar neste volume alguma neutralidade e alguma coisa, mais do que isso, a criação, achamos nós, destes volumes permite vir dar a este edifício uma relação de escala próximo e algum diálogo entre edifícios novos que foram construídos e edifícios existentes que foram, por exemplo, refeitos parcialmente e edifícios que foram integralmente recuperados. Mais do que isso, o próprio tratamento da praça é razoavelmente neutro. Continuo a insistir neste valor, que acho que é um valor interessante. Mas o próprio mobiliário que nós utilizamos é um mobiliário móvel. Isto aqui, que parecem umas coisas, as fotografias em betão, é feito em fibra de vidro e pode ser movido por duas pessoas de um lado para o outro da praça. Pode ser reconfigurado, pode, portanto, criarem-se ali espaços de tipo completamente diferente e facilmente configuráveis também no espaço de praça. E, naturalmente, para que esta praça fosse, isto é um valor importante, ter a sua certa tranquilidade, a existência de poucos materiais de revestimento na praça. Este é o esquema de revestimento do edifício, tubos de latão, que são colocados em painéis sobre a fachada, quer tenha atrás
quer tenha atrás vidro, quer tenha parede. O que significa que nós usamos deste material as diferentes possibilidades, se quiser. Quando está à frente de uma parede, ele funciona como se quiser, uma membrana opaca. Quando tem atrás vidro, ele funciona como uma membrana permeável à luz e permite, digamos, iluminar o interior, mas ao mesmo tempo uma relação forte do interior com o exterior. Se quiserem, se reparar nas primeiras fotografias, já há aqui alguma mudança do próprio edifício, porque este dia estava luminoso, outro estava muito menos, e ele ganha logo uma conformação diferente. E, portanto, acho que é importante dizer-se, a criação e a construção deste volume acaba por nos permitir pôr em relação uma coisa que poderia ser extraordinariamente pesada e agressiva num conjunto de volumes muito mais delicados e que mantém, acho eu, uma relação de escala importante com os edifícios laterais que estão aqui. E, portanto, são mais algumas imagens, vamos fazer dizer as mesmas coisas também, vamos avançando, e tem, portanto, a relação entre, se quiserem, os três edifícios da praça e o edifício novo que foi construído. Há, portanto, aqui uma lógica neste edifício, se quiserem, para tomar o tema da reabilitação, completamente diferente. Já não estamos aqui a fazer uma recuperação, estamos aqui a reabilitar, a fazer com este edifício a reabilitação de um espaço de cidade que, através do seu programa, possa induzir a algumas transformações. As transformações físicas são operadas pelo edifício, mas um conjunto de outras transformações são operadas pelos conteúdos do próprio programa. Só para perceberem, cá está o tal edifício que eu falava, o primeiro, do Marcos da Silva, este, com uma linguagem de tipo completamente diferente, e bem diferente da linguagem que ele usou naquele edifício, que era um edifício mais entre aspas, funcional que era o mercado. E são o conjunto de espaços exteriores, que significou também aqui a reabilitação e a transformação de um espaço interior de quarteirão, que foi recuperado para o uso por parte da cidade. Era, portanto, nossa intenção que este edifício vivesse muito da transformação que ocorre ao longo do dia. Mas não era só ao longo do dia. Interessava-nos também que este edifício, à noite, pudesse ser ator, se quiserem, deste espaço. E usamos com isso essa tal permeabilidade à luz que este tipo de revestimento tem, para conseguir, através da instalação de LEDs na parte de trás do edifício, que ele possa, durante a noite, ser ator deste espaço e ser permanentemente transformado. Portanto, significa, isto aqui são LEDs coloridos que são ali colocados e que permitem ir mudando a luz, isto é, se quiserem, que o edifício também ele, durante a noite, quando ele pode também ser utilizado, possa ser ator deste espaço e, ao mesmo tempo, perder um pouco do peso que ele pudesse ter através desta transformação sucessiva, através da luz e da cor que ele pode ter. E acho que cheguei ao fim, acho que já os cansei o suficiente, pelo menos eu já estou cansado o suficiente. E, portanto,